Fala pessoal, vamos resolver agora o exercício 36. Um carro se move ao longo do eixo X por uma distância de 900 metros, partindo do repouso, em x igual a zero, e terminando em repouso, em x igual a 900 metros. No primeiro quarto do percurso, a aceleração é 2,25 metros por segundo ao quadrado. Nos outros 3 quartos, a aceleração passa a ser menos 0,750 metros por segundo ao quadrado. Qual é o tempo necessário para percorrer os 900 metros? B, qual é a velocidade máxima? E C, os gráficos, ele quer os gráficos da posição e da velocidade da aceleração em função do tempo, tá bom? Bom, como sempre, a gente sempre vai fazer um esboço, né? Para conseguir visualizar e transformar o enunciado num modelo. Então, olha só. Opa! Vamos fazer o seguinte. O que a gente tem aqui? Então, a distância total a gente sabe que vai ser 900 metros. Ele partiu do repouso. Então, velocidade inicial, zero. Que tal o meu móvel? Parte do repouso, velocidade inicial zero. No primeiro quarto, a aceleração é 2,25 metros por segundo ao quadrado. Então, vou colocar aqui a aceleração, 2,25 metros por segundo ao quadrado. Ok. E depois passa a ser negativa, tá? Então, ele vai acelerar um pouquinho. Se ele vai acelerar, ele estava do zero, a cada 1 segundo ele vai aumentar 2,25 metros por segundo. Aumentar a velocidade em 2,25. Então, ele vai chegar aqui num ponto. Vamos colocar aqui, ó, só para um esboço, tá, pessoal? Ele vai chegar aqui, certo? Você concorda? Ele vai chegar aqui com uma velocidade V1. Eu não sei qual que é. Tá bom. E ele disse no enunciado que esse trecho aqui, ó, esse trecho é 3 quartos, aliás, é um quarto, né? Aqui é no primeiro quarto de 900 metros. Então, é um quarto dos 900 metros. Então, já vou colocar o delta S aqui, ó. Ou seja, a distância daqui até aqui, tá? É um quarto de 900 metros. Perfeito. Temos que dá 225, né? Então a gente tem a distância, o deslocamento daqui até aqui, tá? Se eu colocar minha régua aqui no zero, se esse for o zero da minha régua, então, obviamente, esse daqui é 220, a posição 225 metros. Depois dessa segunda parte aqui do trecho, ele vai fazer o seguinte. Ele diz que vai ter uma aceleração negativa, né, de menos 0,750. Vamos traduzir isso fisicamente. Menos 0,750 metros por segundo ao quadrado significa que, ao passar 1 segundo, a velocidade dele diminui 0,750 metros por segundo. Tá? Cada segundo diminui esse trechinho, esse pouquinho aqui, 0,750. E vai diminuir, 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 até que ele para de novo. Né? Então, ó, parte do repouso, terminando em repouso. Então, a velocidade final aqui é zero. Ótimo, esse é o esboço, tá bom? E aqui a gente sabe que o ΔS, ou seja, o deslocamento daqui até aqui, é 3 quartos, né? Porque isso aqui é um quarto, aqui é 3 quartos dos 900. Ou, se você preferir, é só fazer 900 menos 225, né? Porque, obviamente, se tudo tem 900 e aqui é 225, é só subtrair, que vai dar 675. Bom, construído o nosso modelo, agora a gente consegue partir para a solução. Ele quer saber o tempo necessário para percorrer tudo. Tudo. Então, o que eu vou fazer? Vou pensar nesse primeiro trecho aqui, tá? Vamos pensar no primeiro trecho. Então, primeiro trecho. O que que nós vamos fazer? Aí ele deu o espaço daqui até aqui, né? O deslocamento daqui até aqui, deu a aceleração, então, e a gente sabe a velocidade inicial, que é nula. Então a gente consegue usar o famoso sorvetão. S igual a esse 0t mais at quadrado sobre 2. Ótimo. Vamos lá.
Posição final. Se a gente adotar que aqui é o zero, que é o do zero, aqui só pode ser o 225, tá? Ou se você quiser, passa o S0 para cá e já escreve o ΔS direto, tá? O que é o espaço final? Então vamos lá, 225. O que é o espaço inicial? Coloquei minha régua lá no início, zero. O que é a velocidade inicial? Zero. O que é a aceleração? 2,25. Vezes t ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Ótimo. Então, eu vou fazer essa conta aqui, né? Você vai pegar 225, multiplicar por 2, depois dividir por 2,25 e tirar a raiz, tá bom? Que vai dar 14,1. Ok? Então, a gente já sabe que o tempo que demorou para vir daqui até aqui é 14,1 segundos. No entanto, a gente precisa saber o intervalo de tempo nesse segundo percurso. Só que olha só, para eu saber a velocidade nesse segundo percurso, eu vou ter que descobrir essa velocidade aqui, ó, V1. Porque daqui ele vai diminuir a velocidade daqui até aqui. Aí eu conseguiria usar um VVAT aqui, né? Para descobrir, ó. Porque se eu tenho a velocidade final, tenho a velocidade inicial, daria. Eu consegui, tem aceleração, eu consigo descobrir o tempo. Mas eu preciso dessa velocidade. Então, ainda no trecho 1, eu quero descobrir qual é essa velocidade. Então, eu vou usar aqui no trecho 1, V igual V0 mais AT. Eu quero descobrir qual é a velocidade que ele terminou esse movimento. Então, eu vou colocar V1, que é a velocidade que ele terminou. É a velocidade inicial, que é zero. A aceleração é 2,25 vezes 14,1, tá? Então, V1 é 2,25 vezes 14,1 vai dar aproximadamente 31,7 metros por segundo. Ok? Bom, então já sabemos a velocidade com que ele chegou aqui, ó. Agora sim, agora eu consigo ir para o segundo trecho. O segundo trecho. O que eu tenho nesse segundo trecho aqui, né? A velocidade, se for usar um VVAT, porque eu sei que a velocidade final aqui, ó, é zero. A velocidade inicial é justamente o V1, né? Que a gente descobriu aqui, ó, que é 31,7. A aceleração é negativa, porque ele está freando. Então é 0,750 vezes t. Então o tempo vai dar, só dividir aqui, né? Vou passar o zero. Passo para o outro lado, 31,7 dividido por 0,750 vai dar 42,3 segundos, ok? Só que nessa pergunta, né? A pergunta é qual é o tempo total. Então vamos lá. Então o que eu tenho? Logo, o tempo total, o famoso tesão, é 14,1 mais 42,3, que dá 56,4 segundos. Ok? Então essa é a resposta do item A. Você pode ser que você encontre um valor um pouquinho diferente, 56,7, 56,3, dependendo das aproximações aqui que você fez, tá bom? Não se preocupe com isso, se preocupe mais com a ideia. Qual é a velocidade máxima? Esse item B já está respondido. Porque olha só, por isso que é importante fazer o desenho. Aqui a aceleração é positiva. Então ele vai aumentando a velocidade até chegar aqui. Depois a aceleração passa a ser negativa, então ele começa a frear. Então, obviamente, a velocidade máxima só pode ser o V1, né? Então a velocidade máxima é o próprio valor do V1, que a gente achou aqui, ó, que é 31,7 metros por segundo, tá? Vamos para os gráficos, que é a parte chata do exercício. Desenhe os gráficos da posição, da velocidade e da aceleração. Toda vez que ele pede para desenhar esses gráficos assim, posição, velocidade e aceleração, eu sempre começo pela aceleração, porque eu acho que fica mais didático para entender, tá?
Então vamos lá, vamos fazer os gráficos aqui. Um esboço, tá? Depois você pode fazer o gráfico com mais cuidado. Então eu tenho aqui a aceleração, não posso esquecer de colocar no eixo as unidades, metros por segundo ao quadrado, e aqui eu ponho o tempo em segundos. Então eu tenho aqui, quando chegar em 14,1, vou colocar os tempos aqui, ó. Esse daqui é o 14,1 segundos, tá? Aí eu não preciso colocar a unidade aqui, porque eu já coloquei aqui, ó. Que é esse primeiro trecho, demora 14,1 segundo. E aí vai até o 56,4, que é o tempo total. Isso. Então o que que a gente tem? Nesse primeiro trecho, a aceleração é positiva. Então, ó, vou traçar uma reta aqui, ó, porque ela não muda, é constante, tá? E aqui tá essa aceleração aqui, ó, o 2,25. Ótimo. Depois, no segundo trecho, a aceleração é negativa, é o menos 0,750, tá? O meu não está em escala aqui, mas de vocês podem colocar, ó. Então, daqui até aqui, ó. Ok? Depois vocês põem a escala bonitinho aí. Nesse caso, é menos 0,750. E constante, né? Porque a gente está trabalhando com move. Então, quando você fez o gráfico da aceleração, vai ficar mais fácil entender o gráfico da velocidade, que eu vou desenhar aí embaixo. Vamos fazer aqui, ó. Então, colocando exatamente embaixo para aproveitar o eixo X, para aproveitar a escala, ó. Então, aqui e aqui, eu já sei que aqui é o 14,1, tá? E aqui o 56,4, que está na mesma escala. Então, colocando um embaixo do outro, eu aproveito isso. E a velocidade em metros por segundo. Então, vamos pensar o seguinte. Se a gente olhar o desenho aqui, ó, a velocidade começou no início zero e foi aumentando até V1, porque a aceleração é positiva. Então, olha só. Foi aumentando até V1. Que a gente já viu que é a velocidade máxima do movimento inteiro, né? Então, é o famoso 31,7, ó. 31,7 aqui. E aí, se eu for traçar o gráfico, ó, ele começa do zero e vai aumentando linearmente até aqui. Ok? Linearmente, porque a gente sabe que a velocidade vai aumentando, a aceleração é constante, então ela aumenta linearmente, o famoso VVOAD. E aí depois ele vai de 31,7 até zero, com uma aceleração um pouquinho menor. Desacelerando mais devagar, mais lento, né? Então, ó, mais lentamente, assim. E aí no meu desenho é um esboço, obviamente, porque está sem escala, mas você percebe que aqui a aceleração é maior, porque está relacionado com essa inclinação, né? Então acelera, aumentando a velocidade, e depois decai mais devagar, porque a aceleração é menor. A desaceleração, o módulo da desaceleração é menor que a aceleração do primeiro trecho. Vamos para a posição. Mais uma vez, eu quero aproveitar a escala do eixo X. Então, só vou colocar aqui embaixo na mesma posição, ó. O 56,4 e aqui o 14,1. Certo? Bom, o que que a gente tem? Aqui, ó, se a gente olhar o desenho, o espaço, a posição dele vai sempre aumentando, não tem retorno. Então vai sempre aumentar. Só que no primeiro caso a aceleração é positiva e no segundo caso a aceleração é negativa. Então o que acontece? Vou colocar aqui o espaço em metros. Então, como indica a velocidade aqui em cima, ó, tá vendo que é importante colocar um embaixo do outro. A aceleração está positiva, então o gráfico aqui vai estar sorrindo e a velocidade está aumentando.
Então, o que acontece? A inclinação está aumentando, tá? Então, só pode ser algo assim, né? Ó, começa com a velocidade nula, a velocidade vai aumentando, ó. Certo? Aumentando até chegar nessa posição. Beleza, que é o 14,1. Depois, a aceleração é negativa. Então, aqui, ó, perceba que o gráfico está sorrindo, ó. Aceleração positiva. Aqui o gráfico vai ter que ficar triste, aceleração negativa, porque a velocidade vai decaindo, tá vendo? Então a velocidade vai aumentando, a inclinação da reta aqui, ó, vai aumentando. E agora a inclinação da reta tem que ir diminuindo, então o gráfico só pode ser assim, ó. Ok? Até chegar e parar no 51,4 e percorrer a distância inteira, certo? Que a gente não chegou a calcular aqui, né? Aí ele deu. Então, primeiro 225 metros, se quiser colocar aqui, ó. Aqui 225 metros no primeiro trecho, né? Ó. E aí no segundo trecho vai dar o total, né? Que são os 900 metros. Aqui, ó. Que aí ele chega lá em 56,4 segundos. Ok? Então, a aceleração é positiva, então a inclinação subindo, e aqui a aceleração negativa, a inclinação descendo até chegar e parar. Ok? É isso, pessoal. Esse é o gráfico. Faz um embaixo do outro e tenta entender, relacionar uma coisa com a outra. Porque a ideia do exercício é essa prática que ele quer. Quando ele pede o gráfico dos três gráficos, ele quer que você brinque relacionando as três coisas. Tá bom? É isso. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários. Até mais.